Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Hoje tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Rádio Roquete Pinto a Procuradora de Justiça, Andréia Rodrigues Amin. Andréia é Subprocuradora-Geral de Justiça de Planejamento Institucional e ela chefia esse importante órgão da administração superior do Ministério Público, que é responsável por desenvolver e acompanhar planos estratégicos, realizar projetos para melhorar a gestão da instituição, realizar estudos para padronizar e simplificar tarefas e procedimentos, dentre outras muitas atribuições que eu fui olhar no site do Ministério Público e tive que resumir aqui para caber na minha apresentação. Então, bom dia, Andréia, muito obrigada por aceitar o convite da Amperge. Eu vou te pedir para começar explicando para os nossos ouvintes o que é a Subplan, o que ela faz e quais são os seus principais eixos temáticos. Bom dia, Heloísa. Antes de mais nada, eu agradeço a você e a Amperge pelo convite. Acho um importante veículo até para que a sociedade, as pessoas possam conhecer um pouco mais a estrutura interna e administrativa do Ministério Público. A Subplan, como assim a gente chama, a Subprocuradoria de Planejamento Institucional, ela é uma das subprocuradorias e a nossa função principal é coordenar o planejamento institucional e a modernização institucional, junto com vários outros setores. Temos duas coordenadorias, uma de planejamento e uma de modernização, e o planejamento cuida de gestão estratégica, ou seja, aonde nós queremos chegar e como nós vamos fazer para chegar. Planejar as ações do Ministério Público estrategicamente, coletando os dados, vendo o que está certo, o que está errado, o que está dando certo, o que está dando errado, encontrando métricas de medição do nosso esforço, do nosso impacto social e dialogando com o planejamento estratégico nacional, que é do CNMP. Então, a gente também dialoga com metas estratégicas para todo o Ministério Público em âmbito nacional, o que é um diálogo muito importante, porque as demandas podem ter uma questão de fundo comum, mas elas têm peculiaridades próprias. Além da gestão estratégica, nós também cuidamos do planejamento dos próprios órgãos dentro do Ministério Público, a reengenharia de alguns órgãos, a criação ou extinção de outros, também está no pacote de atribuições da Subplan. É uma atividade extremamente relevante e desafiadora, vamos assim dizer, porque ela tem que se conectar e tem que fazer uma leitura das demandas sociais. Na medida em que o Ministério Público se desenha em dado momento, mas a sociedade, que é dinâmica, ela vai nos dando demandas que nós precisamos atender e nós temos que, muitas vezes, redesenhar nossos órgãos para que essas demandas sejam atendidas. Afinal, o nosso cliente final é a sociedade como um todo. E nós temos uma segunda coordenação também, que é a coordenação de modernização institucional. E também é um prazeroso desafio ter essa coordenação na nossa atribuição. Por quê? Porque falar em modernização hoje, numa era em que só se fala de tecnologia e IA, exige também uma releitura e um redesenho das rotinas institucionais de cada órgão. E a uniformização dessas rotinas também é um ponto muito relevante para que a gente mantenha uma unidade, uma uniformidade orgânica e institucional. Então, assim, a gente trabalha com gestão estratégica, com pensar a estratégia de atuação do Ministério Público a nível local e o seu diálogo nacional. A gente trabalha com a reengenharia de órgãos, atendendo às demandas atuais e futuras, porque essa leitura precisa ser feita, e com a modernização dos processos de trabalho e das rotinas institucionais. Em síntese, assim, rápida, principalmente são esses os pontos. Muito bem. Então, vamos começar falando sobre planejamento. Planejar é ter um olhar
prospectivo, né? De certa maneira tentar antecipar, né, o que vem pela frente. Então, minha pergunta para você é: o que está no radar? O que está precisando agora ser cuidado e que vocês estão cuidando dos projetos na Subplan para, através dessa reengenharia, dar conta desse futuro? Em matéria de reengenharia e de planejamento dessa reengenharia, eu tenho muita preocupação com dados e com curva de tendência. Por quê? Porque nos meus 29 anos de Ministério Público, muitas vezes a gente é imediatista e a gente atende a demanda atual. Nesse momento, eu preciso criar um órgão X porque a demanda é X. Mas os dados estatísticos, eles nos revelam as curvas de tendência da própria sociedade. Eu vou te dar um dado assim muito simples da gente compreender. Hoje nós temos um crescimento muito claro da população idosa no Brasil. No Rio de Janeiro também. Nós estamos vivendo mais. E isso é um dado muito positivo para o Brasil como sociedade, né? Sempre falamos que os europeus sempre viveram muito, são pessoas com mais de 80, 90 anos. Se pensarmos no Japão, você tem pessoas com mais de 100 anos. E a nossa expectativa de vida, ela era de 65, foi para 75, e agora nós estamos cada vez subindo mais essa linha de expectativa. Claro, tem recortes sociais, tem recortes regionais, mas fato é que, pelos dados do IBGE, a nossa expectativa está subindo. Então, começamos com 5 promotorias de idoso aqui na capital, que atuam no individual e atuam na tutela coletiva. E aí a gente precisa perceber, nós temos uma curva de tendência a crescimento dessa clientela para essas promotorias? Se temos, qual é a região do município do Rio de Janeiro que essa curva ela se acentua mais? E esse crescimento pode se dar porque também nós temos que analisar o número de instituições de longa permanência que temos dentro do nosso município. Então, eu posso ter uma promotoria que tem mais de 60 instituições para fiscalizar, fora o atendimento. Então, talvez a gente tenha que examinar se é caso de desmembrar ou não, se é caso de redesenhar um auxílio. E tem a estrutura administrativa que vai junto, né? Porque não é só o promotor, é o promotor, são os peritos. Exatamente. Isso também está na sua alçada, né? Isso, exatamente. Quando a gente redesenha um órgão ou faz a proposta de criação de mais um órgão, a gente também tem uma comissão de eficiência, onde isso também é observado pelo secretário-geral, porque ele vai ter que ter pessoal para secretariar, para assistir, vai ter que ter espaço físico, vai ter que ter mobiliário, vai ter que ter equipe técnica, porque uma fiscalização de uma instituição de longa permanência demanda assistente social, demanda psicólogo e outras áreas também. Quando a gente fiscaliza um abrigo de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica, eu também tenho que ter essa equipe. Na área da infância, eu também tenho que ter essa equipe. Muitos órgãos do Ministério Público, eles têm demanda de fiscalização. Isso é um dever legal que nos cabe. E muito coordenado também e fiscalizado pelo próprio CNMP. Ele coleta esses nossos dados. Então, você observar a curva de tendência de alguns dados sociais é, para nós, um dado relevante sobre o que a gente acha que precisa ser feito para atender essa demanda futura. Porque, no meu entender, o órgão ministerial ele precisa ter certa perenidade. Quando eu planejo a instituição, eu tenho que planejar não para o agora apenas, mas pensando pelo menos em 10 anos para frente. Então, pelo menos nesses 10 anos, essa demanda vai estar atendida. Outro exemplo que eu acho relevante, que esse está no nosso radar diretamente, temos inclusive um procedimento a respeito. Não sei se por conta da VECA, de nós termos hoje aqui no município do Rio de Janeiro, execuções. A vara é uma vara especializada de crimes contra crianças e adolescentes, a VECA. A VECA, ela pega um universo de crimes contra crianças e adolescentes dentro de todo o município do Rio de Janeiro. A gente está falando de uma população de pelo menos 7 milhões de habitantes. Um pouquinho mais, um pouquinho menos.
E ali a gente agora tem dados que demonstram como há uma curva de crescimento dos casos de crimes contra crianças e adolescentes. O que fica fora da VEC é o que vai para o júri apenas. O resto fica todo na VEC. Crimes contra a vida, né? Os crimes contra a vida. E aí começa a aparecer uma demanda de especialização da investigação. Por quê? Porque é uma vítima imatura ainda. É uma vítima que ainda está em desenvolvimento. Ela não é uma vítima que vai demandar uma investigação como de um crime contra um adulto. E principalmente porque muitos dos crimes contra crianças e adolescentes são praticados por pessoas conhecidas e que lhes são próximas. E muitas no meio digital também, né? A gente teve Muitas no meio isso. digital. Então também há um grande desafio. Por que não pensarmos numa especialização de uma promotoria de investigação para crimes contra crianças e adolescentes? E aí sim, talvez a gente tenha que ter uma equipe muito azeitada e muito preparada para fazer esse atendimento, seja da vítima, seja do familiar, e ter know-how para os crimes que usam os meios digitais. Então, essas tendências que precisam estar na lente do planejamento institucional, porque senão a gente não tem condições de atender à demanda social. Não é um trabalho apenas para dentro. O seu fim último é a sociedade como um todo. Claro. Você já tangenciou o assunto da minha própria pergunta. Modernização. Você falou em IA, né? Nós tivemos aqui no programa o Dr. Sidney Rosa falando sobre ciência de dados, sobre inteligência artificial também. Conversamos com o promotor Pedro Mourão. Então, esse é um assunto que está na ordem do dia e eu vou querer saber de você como é que isso está sendo cuidado, assim, olhando para uma perspectiva global, né, pela instituição como um todo. A rotina, o trabalho, o dia a dia de cada órgão de execução, ele sofreu muitas modificações nos últimos anos. Nós temos hoje plataforma de trabalho, chamado Integra, onde todos os nossos dados eles já vão automaticamente para um banco de dados. Então, todos os processos que nós trabalhamos, os dados que ali estão, as nossas promoções, as nossas ações, elas vão para o nosso sistema MGP, que é um grande banco de dados do Ministério Público. Isso facilitou bastante o controle e os dados oficiais da casa. Nesse momento, a gente está avaliando qual o impacto disso dentro da rotina de cada órgão de execução. Porque quando um órgão é desenhado para um trabalho quase que exclusivamente mecânico e braçal, você precisa de mais braços e mais pessoas, porque tudo era, antigamente, no papel. Quando agora tudo é digital, com pouco trabalho mecânico, precisamos do mesmo número de membros naquela equipe. Essa equipe pode ser compartilhada ou não. Existem órgãos com mais demanda de equipe do que outros ou não. E somando, por quê? Porque tem órgãos que têm muito atendimento ao público e tem órgãos que não têm. Então, esse estudo precisa ser feito também para a gente adequar melhor o nosso material humano que nos é tão caro e tão relevante, que são os nossos servidores. Mas, além disso, hoje, vários órgãos do sistema de justiça já estão trabalhando com IA. E a inteligência artificial, ela é um meio que acelera muito os processos. Ela não substitui nenhum juiz, nenhum defensor, nenhum advogado, nenhum promotor. Mas aquilo que nós demoraríamos, vamos dizer, 2 horas, 3 horas, 5 horas para fazer, se os comandos forem acertados, nós conseguimos reduzir para 20 minutos. Sim. Mas isso tem um desdobramento também, porque os casos voltam mais rápido ao Ministério Público, não é? Antes havia sempre um espaço de tempo grande entre o promotor se manifestar, devolver o processo ao juízo e receber de volta, aquilo passava pelo cartório, então tinha um trâmite
que também consumia tempo, e agora aquilo é toque de caixa. Na verdade, então, essa aceleração também compromete, né? Na verdade, a aceleração ela já começou com o processo eletrônico. Isso. Com o processo eletrônico, a gente já não tinha mais aquele espaço de tempo de, às vezes, uma semana para o processo ir, ser analisado, voltar, ou às vezes mais tempo do que isso, às vezes demorava um mês para o processo retornar. Então, você ganhava um fôlego. Essa rapidez foi acelerada com a IA. Então, o processo eletrônico, por si só, a digitalização e a pandemia acabou acelerando também esse processo bastante, já não nos dava esse grande espaço de tempo. E eu vou te dizer, quando meu último órgão antes de eu ser promovida foi uma promotoria de violência doméstica da Barra da Tijuca. Tinha muito volume de processo. E eu descobri que quanto mais rápido eu trabalhava, mais rápido ele voltava. Então, até isso, a gente precisa ter uma gestão do órgão. A gente precisa ser rápido o suficiente para a gente dar uma pronta resposta, mas não tem que ser rápido demais para não conseguir dar conta e não dar a pronta resposta. Então, até essa engenharia a gente vai precisar fazer na gestão do nosso... É um equilíbrio dinâmico, né? É um né? equilíbrio dinâmico. Só que isso também está sendo mais acelerado com a IA. Por isso que é tão importante, dentro do planejamento institucional, nós pensarmos na modernização e pensarmos na capacitação de cada membro e de cada assessor, cada analista, cada servidor, num letramento mínimo de inteligência artificial, porque toda ação mecânica e repetitiva você pode fazer com muito mais rapidez. E a gente não está falando só de atividade fim, nós estamos falando muito de atividade meio em cada setor do Ministério Público, né? Então, tudo aquilo que for repetido, a inteligência artificial, ela vai ser uma grande ferramenta, e eu vejo isso como uma ferramenta muito relevante. Por quê? Porque vai me sobrar mais tempo para eu atuar em outras áreas que muitas vezes a gente não faz, porque não dá tempo, a gente não tem braço para fazer. E eu sempre acreditei no promotor de justiça, talvez pelos órgãos que eu tenho atuado, fora de gabinete. Ele conhecendo a sua rede de atendimento, ele conhecendo... Eu trabalhei 10 anos em infância e juventude. Então, você tem que conhecer todas as suas instituições de acolhimento, toda a sua rede de atendimento, todo o seu conselho tutelar. Você pode fazer mais audiências públicas, você pode prestar mais contas à sociedade, porque, de alguma forma, aquele tempo que vai sobrar vai nos permitir entender melhor as nossas demandas. Então, eu vejo como um jogo de ganha-ganha, ainda que vá nos dar um trabalho inicial de capacitação, sabe? Mas eu vejo como um futuro muito promissor a IA. Você disse, né, eu também sei disso, que lida tanto com membros quanto com os servidores, né? Isso também está debaixo da sua administração, no sentido do planejamento. E eu sei que está em curso a elaboração de um manual de rotinas administrativas visando a uniformização de processos de trabalho. Qual a importância disso? E você já antecipou um pouco na resposta anterior. Como é que isso vai impactar? Impacta diretamente a vida do promotor e a sua produtividade? Eu acho que impacta a vida do promotor, mas principalmente a vida do próprio servidor. Cada órgão tem a sua ordem de serviço, tem o seu staff, tem a sua equipe. Muitas vezes o promotor ou procurador tira férias ou precisa de uma licença, ou o seu servidor também vai tirar férias, vai tirar uma licença. Então, o outro vem e cobre aquelas férias ou licença, ou em auxílio, ou diretamente, ou acumulando com outro órgão. E muitas vezes ele se depara com rotinas de trabalho diferentes. Olha, eu trabalho assim, mas o outro trabalha diferente. E para esse servidor é muito custoso, porque ele acaba modelando o seu trabalho de uma forma muito vinculada à sua chefia imediata. E isso, de certa forma, tanto desgasta o servidor, quanto não é tão produtivo, Heloísa, porque o servidor, quando ele tem rotinas que são uniformes e comuns para todo o Ministério Público, ele pode hoje estar trabalhando aqui na capital, mas como tudo é digital, ele pode auxiliar, por exemplo, o Niterói, e ele sabe que o mesmo tipo de ofício, de registro, de atendimento, de cadastro, tanto é aqui no Rio quanto em Niterói, ele vai fazer da mesma forma. Então, isso
é melhor para o servidor, porque ele já sabe que o trabalho é uniforme e ele vai ter a segurança de fazer de acordo com as regras do próprio manual, e é bom para o promotor, porque ele já sabe que todos os servidores vão atuar também da mesma maneira. Então, a gestão do órgão para ele também vai ser simplificada. A gente precisa ter unidade institucional e orgânica. E, para isso, essa uniformidade de ações entre todo o Ministério Público vai facilitar tanto a gestão quanto o dia a dia de trabalho de cada servidor. Então, isso está no radar, já temos procedimentos, está sendo elaborado. Vamos elaborar em conjunto com vários colegas, servidores, ouvindo todos, entendendo quais são as melhores práticas, com os coordenadores de centros dos CAUs, né, dos centros de apoio de cada área, para que a gente tenha cada vez uma produtividade melhor, menos custosa na gestão para o promotor e para o servidor. Porque uma outra preocupação que a gente tem hoje também é o trabalho, ele tem que ser também prazeroso. E ele tem que ser não fonte de questões maiores, mas sim tem que ser um lugar natural, onde você se sinta bem para cumprir a sua função. A saúde mental hoje é um dos pontos muito tocados pelo CNMP e também uma preocupação do MP do Rio. Entre membros e servidores, de que população nós estamos falando? Quantos são? São 7 mil servidores hoje dentro do Ministério Público. Loucura. Pois é, eu estou te pedindo para trazer esse dado, porque eu quero concluir a nossa entrevista te pedindo um testemunho, porque até hoje, na história do Ministério Público do Rio de Janeiro, nós tivemos poucas mulheres em posições de poder realmente. Nós não tivemos uma Procuradora-Geral de Justiça, mas temos aqui uma subprocuradora-geral. Então, como é isso, né? Como é, na sua condição de mulher, enfrentar, abraçar esse desafio e exercer esse poder dentro da administração do MPRJ? O Ministério Público do Rio de Janeiro, ele é um ponto fora da curva em matéria de ministérios públicos, porque é um Ministério Público que tem um número maior de membros, de mulheres. Falei sobre isso na entrevista, sobre a pesquisa que foi feita sobre a instituição. Do CNMP, eu vou olhar né? aqui o episódio. Isso. Nós somos um Ministério Público que tem um número maior de mulheres. E, inclusive, as políticas de promoção para o segundo grau, promoção às listas de procuradores, que vem sendo um objetivo do CNMP e do próprio CNJ também, a partir de uma perspectiva de gênero, a partir de um equilíbrio. O Ministério Público está muito bem, o Ministério Público do Rio, porque as nossas listas sempre foram listas com presença de muitas mulheres. Eu só vou te cortar para fazer o registro. Episódio 98, o professor Fábio Kersh falou sobre a pesquisa. Não, a pesquisa foi ótima. Então, realmente a gente é um ponto fora da curva nesse aspecto. Acho que a administração atual ela teve um ponto muito relevante, a meu ver, porque são 6 subprocuradorias. E o doutor Antônio José, ele equilibrou. São 3 subprocuradoras e 3 subprocuradores. Então, ele colocou exatamente o equilíbrio que se busca nacionalmente dentro da sua própria administração. É sempre um desafio você exercer um órgão de chefia e de responsabilidade. O planejamento não é um órgão fácil. Por quê? Porque nós precisamos pensar na instituição como um todo, na finalidade dela, na imagem dela e, principalmente, no atendimento à população. E isso faz com que eu tenha que falar muitos nãos para colegas, amigos pessoais, né? Porque é da natureza humana, muitas vezes, você querer o melhor para si. E eu não posso pensar num colega só, eu tenho que pensar no todo, eu tenho que pensar no conjunto de servidores, eu tenho que pensar no conjunto de promotores, no conjunto de procuradores, buscando um equilíbrio harmônico entre o trabalho de cada órgão. Então, é uma atividade assim, prazerosa, mas ao mesmo tempo desafiadora. Nós mulheres conquistamos assim,
por mérito, não por sermos mulheres ou por serem homens, mas de fato é que a gente trabalha bastante, nós somos organizadas e as pessoas começam a se acostumar com mulheres em órgãos de liderança e chefia. O Ministério Público do Rio ainda não teve uma procuradora de justiça, mulher. Procuradora-geral. Uma né? procuradora-geral, mas mulheres já começam a concorrer também ao órgão. Acho isso importante. Exatamente porque essa alternância também dá visões distintas, mas eu acho que hoje você tem um equilíbrio muito saudável no Ministério Público do Rio. Você tem coordenadores de CAUs que tem mais mulheres até do que homens coordenando centros de apoio dentro de cada área, de tutela coletiva, de infância, de educação. Temos muitas mulheres em órgãos de coordenação também. E o nosso diálogo com os nossos colegas do outro gênero também é muito fácil. A minoria. A minoria pequena hoje, mas assim, eu acho que a gente não tem esse conflito, sabe? Mas é prazeroso e eu acho que é bom, porque você passa a ser As pessoas passam a olhar e falar assim, é possível chegar lá. É um exemplo, né? É possível chegar lá. E isso é muito bom. Eu acho que é bom para os novos. Com certeza uma inspiração. Parabéns, foi realmente uma honra, um prazer recebê-la aqui hoje, no nosso episódio número 100, que estamos comemorando já 2 anos do Ampere Convida. Então eu vou encerrar agradecendo a sua participação e agradecendo a audiência dos nossos ouvintes, convidando a todos para se inscreverem no nosso canal no YouTube e assinalarem lá o sininho para não perder nenhum episódio. Toda terça-feira, você já sabe, tem episódio novo no Ampere Convida.